Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, num dia muito especial, dia de Natal, para a gente reencontrar com os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que a gente ama, e um dia da gente festejar muito por uma razão que passa despercebida para muitas pessoas. Nós somos sobreviventes. Nós sobrevivemos a um genocídio aqui no nosso país. Nós sobrevivemos a um governo, a uma figura que tentou nos matar. Gente, a gente tem que dizer essas coisas de maneira muito direta, embora o algoritmo aqui às vezes dê uma limada, né, dê uma bloqueada por conta de algumas expressões que a gente usa. A inteligência artificial tem dessas coisas. Mas a gente tem que ser muito claro. A gente teve um presidente da República que desprezou a nossa vida. Que se a gente morresse para ele, como morreram quase 620 mil pessoas oficialmente aqui no nosso país, para ele era uma coisa absolutamente, e foi uma coisa indiferente. Terrivelmente, as pessoas que mais acreditaram nele foram as pessoas que mais se expuseram e as pessoas que mais morreram. Quantas pessoas foram nessas aglomerações, nessas motociatas e que se contaminaram e mataram por conta desse tipo de comportamento a alguma pessoa próxima ou a si próprios? Quantos não tiveram essa sorte no final da história? A gente viu muitos relatos ao longo desses anos, né, pelos jornais, e ainda de uma maneira muito utópica, porque a responsabilidade direta do presidente da República nunca foi enfatizada de uma forma clara para o cidadão comum entender. Por que você daria apoio a alguém que está querendo te matar? Eu que sou do meio jurídico, que dou aula há muitos anos nesse universo, né, e já vi muitos júris, eu posso garantir a vocês que o presidente da República, num júri, ele não resistiria a 20 minutos de sustentação de um promotor de justiça apontando todos os atos que ele fez e todos os atos que ele deixou de fazer em relação às vidas aqui no nosso país. E o mais incrível dessa história toda, e a gente tem uma tendência sempre de personalizar o mal na figura do Bolsonaro, é que ele nunca esteve sozinho. Ele sempre teve o apoio velado das estruturas que tinham o dever de informar ao cidadão brasileiro que existia uma figura na presidência da República que estava querendo, no final da história, eliminar a nossa vida. Não estava se importando com esse tipo de acontecimento que já estava se dando em todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil ele estava absolutamente consciente das consequências. Ainda hoje a gente vê o seu ministro da Saúde, esse Herodes revisitado, esse Herodes reencarnado na figura de uma figura tão medíocre como a figura do ministro da Saúde, e eu digo medíocre para dizer o menos, né? Porque o comportamento de alguém que está retardando o tratamento importante para as crianças brasileiras, para que elas não morram, uma figura dessa também tem um sentimento assassino como tem a figura do presidente da República. E é impressionante que as pessoas que ainda dão apoio ao Bolsonaro não desenvolveram essa consciência, porque as desinformações que circularam por todos os lados fizeram com que ele quase tivesse uma imunidade. As mentiras nunca foram contestadas de uma forma clara, de uma forma direta, e isso acontece ainda. Eu tenho mostrado para vocês, as pessoas às vezes se irritam comigo quando eu falo os meios de comunicação, a Rede Globo protegem o Bolsonaro. Porque protege mesmo, porque, gente, se eu fosse editor, eu sou jornalista, se eu fosse editor do telejornal, eu mostraria esse tipo de coisas. A equipe de jornalismo estaria o tempo todo cobrando respostas, cobrando atitudes. E esse tipo de desculpa, não, mas ele não dá entrevista. Não, isso não tinha escapatória. Ou ele dava algum tipo de satisfação à sociedade, ou todas as opiniões que ilustram o seu desgoverno teriam que ser mostradas para a população criar uma consciência de que nós tivemos uma pessoa que agiu contra o povo brasileiro. E isso não foi feito. Bom, mas ele terá responsabilizações pessoais muito intensas que vão recair sobre ele. O problema é quem deu apoio ao Bolsonaro, os grandes veículos de comunicação por omissão. E o mercado financeiro, os grandes grupos de investimento, os fundos abutres que estão tentando arrancar tudo que pertence ao povo brasileiro, todas essas estruturas apoiaram esse genocida à frente do nosso país porque eles estavam lucrando com a parte econômica. Agora, no ano de 2022, nós temos muitas responsabilidades, porque nós sobrevivemos. Por mais que o seu Natal hoje seja um Natal materialmente complicado, porque nós temos mais de 40% da população brasileira que está passando fome,
Mas mesmo essas pessoas e nós temos que festejar, porque nós escapamos dessa hecatombe, nós escapamos do mal, nós nos vacinamos, nós não caímos nessa ladainha que vacina não funciona, então nós nos protegemos e nós temos que continuar a nos proteger porque a situação ainda não acabou. Então nós temos muito o que fazer nesse ano de 2022 e nós vamos fazer, porque as configurações hoje são bem diferentes. Eu vi hoje um estudo da Fundação Getúlio Vargas que nos dá conta do seguinte cenário. Em 2018, o Bolsonaro quase que navegava solitariamente pelas redes sociais e isso não foi percebido por muitas figuras do mundo político. Quando as pessoas perceberam, nós vimos o resultado nas urnas, inclusive contra as candidaturas aos governos estaduais, que estavam também trafegando aí nesse universo paralelo e conseguiram se eleger, como foi o caso do Rio de Janeiro, onde o Wilson Witzel, um desconhecido, acabou se transformando, se convertendo em governador do estado do Rio de Janeiro. Esse cenário, segundo a Fundação Getúlio Vargas, já está totalmente diferente. Se Bolsonaro trafegava livremente em 2018, hoje acontece a seguinte situação. No Twitter, o ex-presidente Lula já está alcançando o Bolsonaro. E isso é uma tendência, ele vai ultrapassar o Bolsonaro e o Bolsonaro vai continuar estagnado ou vai perder. No YouTube, o candidato Ciro Gomes já ultrapassou o Bolsonaro. O que são fatos em relação ao mundo virtual absolutamente impactantes. E se essas tendências continuarem durante o ano de 2022, a gente vai ter disputas muito acirradas, embora as pesquisas eleitorais estejam demonstrando uma tendência de vitória do ex-presidente Lula. Mas, gente, os políticos aqui no Brasil, quem está se colocando aí na disputa, não está levando em consideração pesquisa, não. Eles estão vendo que existe uma tendência, porque se eles achassem que o jogo já está resolvido, eles fariam alianças, abdicariam das suas candidaturas e pronto, só esperariam o dia da votação. Isso não vai acontecer. Nós vamos ter uma guerra aqui no Brasil. E, inclusive, hoje, na coluna do Fernando Gabeira, ele chama a atenção de alguma coisa que algumas pessoas têm denotado também. O Bolsonaro, nesse derretimento que ele está tendo paulatinamente, por mais que ele tenha força por conta dos programas sociais que vão ser vitaminados, enfim, ele pode ficar numa situação de querer implementar algumas barbaridades, alguns gestos translocados além dos que ele já pratica, porque ele vai estar ali como um cachorro acuado, um cão doente, um cão enlouquecido. E aí pode-se esperar um monte de situações vindas de uma criatura nessas condições. Mas ele não tem mais o apoio que ele tinha anteriormente ou durante o governo dele, porque muitas dessas redes insanas se frustraram, porque viram que ele, de fato, ele é um falastrão, ele é um covarde, ele não é líder, ele não tem nada na cabeça, ele está tentando apenas salvar a sua pele, a pele pessoal dele e da família dele, no máximo, porque ele não está se importando com mais nada. E essas pessoas perceberam isso, só que quem está por trás desse indivíduo, desse fantoche, continua ainda a jogar as suas peças, continua a movimentar as suas mãos. E aí a gente chega às candidaturas presidenciais para 2022, nessa configuração de um jogo que está longe de terminar. Como eu digo a vocês, ninguém vai se desguarnecer, não. Nós temos aí apostas na área econômica, que são as áreas vitais que vão determinar o que vai acontecer com o nosso país. Se vocês pegarem a candidatura do Bolsonaro, o jogo já está desenhado ali, é Paulo Guedes ou um clone piorado do Paulo Guedes. Então o mercado, com essa aposta, se Bolsonaro se sagrasse nessas eleições como vitorioso, está tudo dentro de casa, segue a entrega do nosso país, segue o assalto ao povo brasileiro, segue a destruição da nossa soberania nacional. Se a gente pegar o Dória, que está lá atrás, ele vem com o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles não é nenhum revolucionário na pasta econômica. O Henrique Meirelles é uma figura absolutamente conhecida. Então, se sabe ali que se ele vencesse as eleições, ele teria ali, dentro do governo dele, essa figura. Se a gente pega o Sérgio Moro, ele já escolheu também um economista com esse perfil, que é uma espécie de Paulo Guedes piorado. Então, nós temos 3 candidaturas aí que estão aí ao sabor das intenções do mercado. Sobram as campanhas de Lula e de Ciro Gomes. O Lula, não se sabe que perfil econômico terá o governo dele se ele se eleger presidente da República, na presidência da República.
se tem uma série de intenções, uma série de propósitos de transformação e de rejeição a tudo que Bolsonaro implementou, mas ainda não estão definidas as linhas econômicas, não tem nenhum programa. Em relação ao Ciro Gomes, ele já escreveu um livro, e ele tem o economista dele ali que já é conhecido também, então as propostas ali no plano econômico já estão desenhadas. Então, as únicas duas candidaturas ainda que o mercado não conseguiu desenhar e implementar o seu economista, o seu modelo econômico, são as candidaturas de Lula e de Ciro Gomes. E aí são avaliações objetivas. Evidentemente, alguém pode dizer assim, mas se o Lula quiser chamar o Meirelles de novo, será que nós teremos grandes transformações aqui no nosso país? É importante um candidato de esquerda ter um vice super conservador que represente o mercado, como a gente já teve algumas situações aqui no Brasil. Gente, se a gente olhar aqui para a África do Sul, eles têm aqui um exemplo que pode nos dar grandes lições. Em 1994, o Nelson Mandela venceu as eleições na África do Sul depois de tudo que nós conhecemos do que acontecia na África do Sul. Na sequência, o Nelson Mandela colocou como seu vice o Frederic Leclerc, que era um branco, uma figura ali ligada ao apartheid, mas que começou a ter simpatias ou começou a perceber que o processo da ruptura do apartheid era inevitável. O que nós tivemos depois da eleição de Nelson Mandela? Bom, a maior parte do povo sul-africano pôde participar das eleições, só quem participava das eleições na África do Sul eram os brancos. Mas o que a gente tem passados quase 30 anos dessa transição na África do Sul? A África do Sul se converteu num país revolucionário, um país rico, com muitas extrações de minérios, extrações de ouro, muitas minas importantes. A riqueza sul-africana ela foi distribuída para o povo sul-africano? Não. Tivemos algumas mudanças tópicas importantes, mas foram tópicas. Algumas mudanças na área da educação, da saúde, do saneamento, da habitação, mas a África do Sul ainda é um país bastante desigual, um país bastante pobre para a maior parte dos sul-africanos. É isso que nós queremos aqui para o Brasil? Nós queremos apenas nos livrarmos dessa figura dantesca da presidência da República para implementarmos aqui um puxadinho, algumas mudanças tópicas. A gente deve se conformar com essas mudanças tópicas? Quem deve se conformar com essas mudanças tópicas? Nós que já adquirimos algum tipo de consciência, algum tipo de estabilidade, nós temos emprego, temos aposentadoria, a gente deve virar as costas para esse Brasil que nesse dia de Natal não tem o que comer, não tem o que festejar? Isso nos conforta a gente saber que daqui a 50 anos o Brasil vai ser menos pior? Ou a gente tem que começar a discutir projetos de nação já? Em 2022 nós temos que arregaçar as nossas mangas para ajudar que a configuração do nosso país melhore. E aí, gente, não precisamos falar aqui, às vezes a gente romantiza muito, né? De fato, não tem como a gente ter uma ruptura radical num país como o nosso. O que nós estamos vendo aqui no Chile, aqui do lado, é muito exemplificativo. Está chegando à presidência do Chile um jovem assumidamente comunista, socialista, numa configuração no cenário político do Chile, bastante complexa também, com o Congresso Nacional Chileno, com muitas cadeiras ocupadas por conservadores. Depois do Chile ter sofrido toda a implementação de um modelo neoliberal radical. O que ele vai poder fazer lá? O que esse presidente vai poder fazer lá? Cada país tem a sua história, tem um jogo de interesses, tem os seus personagens internos, tem a sua configuração interna, mas todas essas configurações nos dão algumas pistas do que pode vir a acontecer aqui no nosso país. Para nós, resta a gente arregaçar as mangas, a gente trabalhar pelos candidatos que a gente acredita, a gente ir para o debate de uma forma ampla, de uma forma fraterna, de uma forma civilizada, a gente tem que saber escutar as divergências e conversar com as pessoas de uma forma como a gente não tem conseguido conversar nos últimos tempos, desde que essa onda da insanidade genocídica se abateu sobre nossas mentes, nossos corações e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, gente, para finalizar, hoje, às 20h30,
hora que o presidente vai tentar fingir que é um ser humano para dizer algumas coisas para nós. Nós vamos acionar as nossas panelas, mesmo você que está sozinho, está longe, afine a sua panela e acione, porque alguém vai escutar que tem alguém protestando contra essa situação que nós vivenciamos no nosso país. Nós não estamos de bobeira, nós estamos nos conscientizando a cada dia de quem é o presidente do nosso país, quem é que está por trás dele, o que ele representa e o que nós devemos fazer para ajudar com que o nosso país mude de uma forma importante. E o nosso portal serve para isso. Gente, um grande abraço em todos vocês, abraço as pessoas sobreviventes que vocês conhecem, festejem ter escapado dessa situação, desse ser que está à frente da presidência da República, que não é pouca coisa. Isso é muita coisa e ele vai ter que nos aturar e essa gente que apoia ele vai ter que nos aturar também. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!